decisão terminativa, turno suplementar de discussão do substitutivo oferecido ao projeto de lei do Senado número 200 de 2015, que dispõe sobre a pesquisa clínica. A senadora Ana Amélia e o senador Valdemir Moga e Walter Pinheiro são os autores. Relator o senador Otto Alencar. No dia 30/11 de 2016, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou em turno único a emenda número 25 ao projeto, que é o substitutivo. Em 6/12 de 2016, durante o turno suplementar, a senadora Vanessa Gazzotti oferece 12 emendas ao substitutivo, aprovado ao PLS 200 de 2015, emenda de número 26S a 37S. Em 7/12, durante o turno suplementar, o senador Flecha Ribeiro oferece 5 emendas ao substitutivo, aprovado ao projeto mencionado, que são as emendas de 38S a 42. Ao substitutivo poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Concedo agora a palavra ao senador Otto Alencar. Senhor presidente, meu exame da Comissão de Assuntos Sociais, emendas número 26S e 37S da senadora Vanessa Graziotti, emenda 38S a 42S do senador Flecha Ribeiro, oferecida ao substitutivo do projeto de lei PLS 200 de 2015, que dispõe sobre pesquisa clínica, aprovado por essa comissão em 30 de novembro de 2016. Por força do dispositivo dos artigos 92 e 282 do Regimento Interno dessa Casa, ocorre a apreciação do substitutivo em turno suplementar. O artigo 2º do substitutivo é alvo de 2 emendas. A emenda número 26S, que visa alterar o inciso 25 daquele dispositivo e acrescer novo inciso para determinar que a Instância Nacional de Ética da Pesquisa Clínica fique vinculada ao Conselho Nacional de Saúde para definir a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa CONEP, e a emenda 27S, que inclui novo inciso para definir o termo ressarcimento. A emenda 28S altera a redação do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 9 para determinar que os representantes dos usuários do Comitê de Ética, CEP, devem preferencialmente ser definidos pelos Conselhos de Saúde. A emenda 29S da nova redação ao parágrafo 7 do artigo 14 do substitutivo para determinar que os CEP de todas as instituições participantes de pesquisa tenham a prerrogativa de aprovar ou não o protocolo em suas instituições. O parágrafo único do artigo 29 do substitutivo é alvo da emenda número 30S, a qual determina que, em caso de uso de placebo combinado a outro método de profilaxia, diagnóstico ou tratamento, o participante da pesquisa não pode ser privado de receber o melhor tratamento ou procedimento que seria realizado na prática clínica. A emenda 31S suprime os incisos 6º e 7º do artigo 30, os quais tratam, respectivamente, de situações que justificam a interrupção da obrigatoriedade do patrocinador de pesquisa de fornecer gratuitamente o medicamento experimental ao participante da pesquisa, após 2 anos em que o medicamento estiver sendo regularmente comercializado no país e quando o medicamento estiver sendo fornecido gratuitamente pelo sistema público de saúde ou por outro meio. Já o capítulo do artigo 30 é alterado pela emenda 32S, a qual pretende explicitar a obrigatoriedade do patrocinador em fornecer gratuitamente medicamento experimental após o término do estudo, abrange tanto os participantes do grupo experimental quanto do grupo de controle. A emenda 33S altera o artigo 32 para excluir a possibilidade constante do artigo original de qual o material biológico e os dados obtidos na pesquisa clínica possam ser utilizados em pesquisa futura para fins exclusivamente científicos, quando, no termo de consentimento livre e esclarecido, for concedida autorização expressa para isso. A emenda 34S visa alterar o parágrafo 2º e 3º do artigo 33. A alteração do parágrafo 2º é no sentido de determinar que, após o término do estudo, se o material biológico continuar a ser armazenado em biorepositório, a responsabilidade sobre o material é da instituição e o seu gerenciamento fica a cargo do pesquisador. Caso contrário, se o material for transferido para biobanco, tanto a responsabilidade quanto o gerenciamento fica a cargo da instituição que abriga o biobanco. Já a alteração do parágrafo 3º do artigo 33, o objetivo incluir
o investigador como responsável pelo envio e armazenamento do material biológico e das informações associadas para o centro de estudo localizado fora do país. A emenda número 35S também incide sobre o artigo 33 para alterar a redação do caput e para incluir um novo parágrafo 4º. Segundo a proposta da emenda, o caput passa a determinar genericamente que os materiais humanos serão armazenados em biorepositório ou em biobancos das instituições envolvidas. O novo parágrafo 4º visa a garantir a continuidade da aprovação e do funcionamento dos biobancos já constituídos e registrados segundo a normatização anterior. A emenda número 36 da nova redação, parágrafo 1º do artigo 34, substitutivo, para determinar que o armazenamento de dados no centro de estudo localizado fora do país é também de responsabilidade do investigador. A última emenda proposta pela nobre senadora Vanessa Graziotin, a emenda 35, visa a incluir novo artigo no capítulo 7º do substitutivo com o seguinte texto: além das exigências contidas na lei, faz necessária observância às demais normativas brasileiras sobre armazenamento e utilização de material biológico humano em pesquisa. Já as 5 emendas propostas pelo senador Flecha Ribeiro têm o seguinte teor: emenda 38S e 41S alteram respectivamente o inciso 11 do artigo 26 e o capítulo 34 para padronizar em 5 anos o prazo pelo qual os dados e documentos essenciais da pesquisa devem ser armazenados. A emenda 39S altera o parágrafo único do artigo 29 para determinar que o tratamento de comparação seja o melhor tratamento ao procedimento que seria habitualmente realizado na prática clínica. Emenda 40S e 42S suprime, respectivamente, os incisos 6º e 7º do artigo 30. Análise. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 202 do Regimento Interno Federal, é possível a apresentação de emendas substitutivas até o encerramento da discussão da matéria, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. As emendas 26S e 42S atendem aos requisitos formais e materiais para a apresentação de emendas e também aos critérios de constitucionalidade e juridicidade. A emenda 26S propõe que seja mantida a atual estrutura do sistema de ética em pesquisa, ao determinar que ele seja coordenado pelo Conselho Nacional de Saúde, por intermédio da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. Esse foi um tema bastante debatido ao longo da tramitação do projeto pelas comissões, tendo-se evidenciado que a grande parte da comunidade científica nacional não concorda com a atual configuração do sistema de regulação ética em pesquisa. A falta de estrutura no Conselho Nacional de Saúde para assumir as funções de regulação e fiscalização ética das pesquisas clínicas no país, além dos graves problemas apontados da atual configuração do sistema, que o tornam lento e burocrático, tem sugerido a necessidade de mudanças estruturais. Sobre a proposta contida no substitutivo de que a Instância Nacional de Ética em Pesquisa esteja vinculada ao Ministério da Saúde sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, ao invés de Comissão de Ética em Pesquisa, CONEP. Não procede a afirmação feita na justificação da emenda de que isso irá eliminar a participação de representantes dos usuários e a participação popular. Essa participação está garantida em dispositivos específicos do substitutivo, independentemente de qual será a vinculação institucional da Instância Nacional de Ética em Pesquisa. Ademais, a proposta contida no substitutivo aprovado conta com a concordância do Poder Executivo e de grande parte da comunidade científica médica brasileira, portanto, a emenda não será acatada. Com relação à emenda 27S, cremos que a proposta de definir em lei o significado do termo ressarcimento não seja necessária, pois o termo é amplamente empregado na linguagem jurídica, não ensejando dúvidas quanto ao seu significado. A proposta contida na emenda 28, de atribuir aos conselhos de saúde a indicação dos representantes dos usuários para participar dos comitês de ética, não nos parece mais adequada, pois imprime um viés mais centralizador e político das indicações. A ideia subjacente ao texto substitutivo busca dar espaço à atuação local, comunitária de quem efetivamente é atendido pela instituição. Portanto, não concordamos com a emenda. A emenda 29S
mantém a sistemática atual de múltiplas análises éticas em diferentes CEPs, no caso de estudos multicêntricos. Esse modelo oferece desvantagem em relação ao proposto no substitutivo, como a menor agilidade e maior complexidade do processo, pois o trabalho de análise será multiplicado pelo número de centros participantes, o que tem sido sinalizado como um problema para o desenvolvimento de pesquisa clínica no país. Não concordamos com a proposta contida na emenda e, portanto, não será acatada. As emendas 30S e 39S têm o mesmo objetivo, qual seja o de garantir que, em caso de estudos com o uso não exclusivo de placebo, que o tratamento de comparação garanta ao participante o melhor tratamento que seria habitualmente realizado na prática clínica. Cremos que essa proposta aprimora o texto positivo, pois ela assegura maior proteção ao sujeito da pesquisa. Optamos por acatar o texto oferecido pelo senador Flecha Ribeiro, a emenda 39S, por entendermos ser mais adequado do ponto de vista redacional. As emendas 31S, 40S, 42S suprimos os incisos 6º e 7º do caput do artigo 30, os quais constituem previsões sobre as situações ensejam a interrupção da obrigatoriedade do paciente fornecer gratuitamente medicamento experimental para os participantes após o término da pesquisa, quais seja, após 2 anos em que o medicamento estiver sendo regularmente comercializado no país, quando o medicamento estiver sendo fornecido gratuitamente pelo sistema público de saúde ou por outro meio. A supressão do inciso 6 irá manter a situação atual, em que há exigência de que o patrocinador forneça de forma gratuita e indefinida para sempre o medicamento aos participantes e que, de acordo com grande parte dos pesquisadores nacionais, tem deixado o Brasil a mais de muitas pesquisas que poderiam ser realizadas aqui. Já o inciso 7º irá ensejar a judicialização, por isso a sua supressão, a não aceitação. Se, de um lado, a medida proposta pelas emendas poderá beneficiar aquelas pessoas que participam de pesquisa, de outro lado, ela deixará de beneficiar milhares de outros pacientes que não participarão de pesquisa clínica, que seriam de seu interesse pelo motivo de que elas não serão realizadas no país e, em grande medida, pela exigência de que o patrocinador tenha a obrigação, que não cessa nunca, de fornecer gratuitamente medicamento aos participantes. A nosso ver, a alternativa proposta pelo substitutivo é mais equilibrada e não deixa de conferir a devida proteção ao sujeito de pesquisa, deve, portanto, ser mantida. A emenda 32S, julgamos que ela é despicienda, pois em todo o texto do projeto, quando se fala em participante de pesquisa, isso se refere tanto aos participantes do grupo experimental como do grupo de controle. Portanto, não procede a afirmação de que os participantes da pesquisa do grupo experimental farão jus ao medicamento após o término do estudo. Caso o medicamento experimental tenha apresentado melhores benefícios que o medicamento padrão, todos os participantes terão direito a recebê-lo gratuitamente após o término do estudo e não apenas aqueles que fizeram uso dele durante a investigação. Assim, a emenda não será acatada por ser desnecessária. A emenda 33S altera o texto do caput do artigo 32, que trata do uso do material biológico e dos dados de pesquisa em conformidade com o termo de consentimento. A emenda visa eliminar a possibilidade de uso de material armazenado em pesquisas futuras, mesmo quando o uso for expressamente autorizado pelo participante no termo de consentimento livre e esclarecido. Cremos que o texto substitutivo está adequado e não deve ser alterado. As emendas 34 e 35S tratam do armazenamento do material biológico humano em biorepositórios e biobancos. A emenda número 36E atribui ao investigador a responsabilidade pelo armazenamento dos dados em centros de estudo fora do país, e a emenda 37 determina que é obrigatória a observância às demais normas brasileiras sobre o armazenamento e utilização do material biológico humano em pesquisa. A nosso ver, as emendas não contribuem para o aprimoramento do texto do substitutivo e, portanto, não deve ser acatado. Especificamente em relação ao teor da emenda 37S do parágrafo 4º do artigo 33, a emenda 35S pretende incluir, além de serem incorretos do ponto de vista de técnica legislativa, são desnecessários, pois até que as novas normas sejam editadas e revoguem as normas infralegais do Ministério da Saúde vigentes, essas naquilo em que não contrariem a lei continuam válidas e devem ser observadas. Isso vale não só para o uso e armazenamento de material biológico humano em pesquisa, mas para todas as questões de ética em pesquisa clínica. As emendas 38S e 41S
tratam de padronizar o prazo pelo qual os dados e os materiais coletivos devam permanecer armazenados após o término da pesquisa. Cremos que ela aperfeiçoou o texto substitutivo e devem ser acatadas. O voto, senhor presidente, diante do exposto, é pela rejeição das emendas 26S, 37S, 40S e pela aprovação das emendas 38S, 39, 41S, 42S. Esse é o voto.